seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje eu resolvi trazer para vocês uma aula que ela está dentro da minha mentoria, né? A mentoria Despertar, tanto no individual quanto no coletivo. E eu achei interessante trazer para vocês aqui no nosso grupo, tá? Por ser uma questão que eu vejo que é muito comum, tanto nas leituras de cartas, quanto no meu atendimento individual, né, com a terapia, com o despertar, tanto no Instagram, nas caixinhas de perguntas, nos directs, é um tema muito comum, né, é uma questão muito comum que me perguntam sempre sobre a lei do silêncio, como aplicar a lei do silêncio nos relacionamentos, o que é a lei do silêncio, né, como que eu faço isso e tudo mais. Então eu vim trazer aqui, eu tirei essa aula da mentoria e achei importante também trazer aqui para o grupo, tá? Eu tô gravando uns vídeos aqui bem interessantes e eu acho que vai fazer vai virar muita chavinha aí, né, para vocês entenderem sobre isso, tá? Então assim, a lei do silêncio, ela serve para quê? Para equilibrar o seu relacionamento. Como que você tá no relacionamento? Você tá num relacionamento onde quando você quer falar alguma coisa, você quer que a pessoa te entenda, acaba sendo em briga, discussão, um vira a cara pro outro. Então assim, essa aqui é uma especial, como eu já disse, que ela faz parte do meu acompanhamento do método Despertar, né? Então assim, ela traz uma forma de você observar o seu relacionamento e assim, eu nunca digo para as pessoas, olha, você precisa terminar. Não, você precisa usar de todas as ferramentas possíveis para, primeiro, eu consertar seu relacionamento, fazer com que ele se torne prazeroso, gostoso, que vocês resgatem o amor entre vocês e tudo mais, né? Eu diria que é como um apaga-incêndio. Ou para você enxergar se esse relacionamento é para você ou não, tá? Também tem essa questão. Será que esse relacionamento é para mim? De repente, assim, você tá no relacionamento, tá brigando, tá acontecendo muita briga, muita discussão. Então, assim, como eu disse, o relacionamento não tem que ser dessa forma. Então, o que eu vou explicar hoje é uma ferramenta para você já aplicar e já resolver o seu relacionamento. Ou, no relacionamento futuro, você já entrar nesse relacionamento sabendo o que fazer, tá? Mas nada adianta se você não estiver bem, não tiver com a autoestima em alta, não adianta você tá na dependência emocional, eu tenho certeza que você não vai conseguir aplicar. Eu tenho certeza que tem pessoas, por exemplo, a gente vai ter uma aula assim sobre como tratar ficante como ficante, ou mais pra frente do corte energético, né? Ou assim, como ter uma conversa legal para evoluir o relacionamento. Agora, para você conseguir o que você quer, você precisa estar como? Pronta para isso, para receber isso. Você precisa estar aberta. Se você não estiver se fortalecendo, você até aprende, mas você não consegue aplicar. Por exemplo, o que eu vou explicar aqui hoje é maravilhoso. É maravilhoso. Só que se você não estiver numa energia boa, se sentindo bem com a vida, se sentindo bem com tudo, com poder de atração assim elevado, em amor próprio, em autoestima, você vai ter dificuldade em colocar em prática, tá? Muitas pessoas acontece isso, né? É assim, eu sei o que tem que fazer, mas eu não consigo, porque você não tá nessa vibe, nessa energia que o método Despertar te traz, perfeito? Então, só para não esquecer de avisar isso para vocês também. Então, vamos começar? Eu vou tomar uma água para a gente poder começar, tá bom? Vamos lá.
Vamos começar. Então vamos lá. Eu quero perguntar para vocês o seguinte: como que vocês analisam o relacionamento de vocês hoje em dia? Vocês podem até deixar no comentário aqui para a gente poder conversar. Por que eu pergunto isso? Você acha o quê? Nesse momento, eu sou a dona da razão, ou nesse momento não tá dando nem para conversar? Então, assim, primeiro, para quem é a lei do silêncio? É para homem, para mulher que está num relacionamento com brigas, cobranças, discussões, ou você já esteve em um relacionamento assim. Por quê? Por exemplo, quando eu vou fazer um atendimento com uma pessoa que está numa dor, que está tentando superar o ex, sabe o que ela sempre me fala? Ela fala assim: Kiara, a gente estava brigando demais, a gente estava discutindo demais, eu ia conversar e a gente não se entendia, eu quero mostrar que eu tô certa, e etc, etc, etc. Então, quando essa pessoa ela vem me falar isso, o que eu penso? O que você iria pensar? Ela plantou o fim do relacionamento dela. Na verdade, os dois plantaram, né? Porque nada é feito por um só. Então, assim, se você tá num relacionamento e você tá querendo ter razão e acaba em briga, discutindo, falando muito na hora errada, cobrando, brigando, você está plantando o fim do relacionamento. Tem muita gente que vem fazer atendimento e fala assim: Kiara, você me pediu para fazer isso, isso e isso. Eu falo: nossa, do jeito que tá, não vai dar certo, vocês vão terminar, ele vai pedir para terminar em 2, 3 meses, porque a gente tem uma experiência em atendimento. A gente tem essa experiência, seja no método despertar, seja no atendimento individual. Quando a pessoa vem e me fala a sua história, eu já tenho uma ideia. Quando fala: Kiara, tá assim, 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 a gente meio que já sente tudo mais, né? Então depois a pessoa vem e fala: Kiara, tomei um pé na bunda, me ajuda, o que eu faço? E a gente não pode ser assim, né? A gente tem que aprender a resolver a nossa vida no momento, agora, no hoje. A partir do momento que você deixa para amanhã, você deixar para amanhã pode ser tarde, né? É como assim, você tem uma horta que você está cuidando, aí começa a vir mato, aí você deixa para depois, aí vem o mato, toma conta de tudo e você perde sua horta. Então, assim, você tem que cuidar diariamente, né? Então, para você não se perder, Kiara, a lei do silêncio, ela é só para quem tá namorando? Não. A lei do silêncio serve para amigo, pai, mãe, patrão, irmão, mãe, com todo mundo. Que às vezes você tá numa discussão e tem coisa que não vale a pena. O que não é a lei do silêncio? Isso é muito importante, gente. Vamos lá. A lei do silêncio ela não se enquadra em algumas situações, tá? Primeira coisa, a lei do silêncio não é para ex. Não é para aplicar com ex-namorado, tá? A lei do silêncio é pro ficante, pro namorado, pro marido, às vezes até pro ex serve, mas depende da situação, tá? Mas o que não é a lei do silêncio? No relacionamento, o que não é para você ficar fria e gelada. Presta atenção. Eu sempre comento no meu Instagram, nos meus stories, eu costumo falar sobre isso. E todas as vezes vem alguém no direct e fala assim: cara, eu tô aplicando a lei do silêncio, mas ele não tá entendendo. Eu tô ficando quieta na minha, não tô dando nem beijo. Tá fazendo tudo errado, gente. Não é assim, não. Kiara, eu tô gelada. Não, não é isso. Tá errado. A lei do silêncio não é você ficar fria, gelada, estranha, de cara feia. Pelo contrário.
Isso é plantação ruim. Vamos lá. Lei da atração, né? Eu já falei algumas vezes sobre lei da atração, né? Isso também tem dentro do método despertar. Lei da atração, eu vou atrair o que eu planto. É a lei da semeadura, tem gente que fala assim, né? Lei da causa e efeito também. Toda causa tem o seu efeito. Então, eu planto e colho. Tudo na nossa vida é assim, tá? O que está acontecendo na sua vida hoje, de alguma forma, você plantou. A gente planta e colhe. Então, quando você começa a ficar estranha com o outro fica estranho com você. Você plantou, então você vai colher. Ah, eu tô ficando gelada, não tô dando atenção, não tô dando beijo nem nada. O outro vai fazer a mesma coisa com você. Entende? Então, a lei do silêncio, ela não é você ficar fria, não é você ficar gelada, não é você ficar estranha. Entendeu? O que é a lei do silêncio? A lei do silêncio, ela funciona da seguinte forma. Por exemplo, às vezes a gente quer muito as coisas. A gente fica muito falante. A gente quer muito que a pessoa seja do nosso jeito. A gente quer muito mostrar para o outro que a gente quer, que a gente tem razão. A gente quer muito que o outro nos entenda, né? E quando a gente está muito nessa vibe, você está manifestando errado, porque você está colocando o seu ego na frente. Você está colocando o seu ego. Ego é aquela parte egoísta nossa, né? Inconsciente. Eu quero isso, eu quero provar que estou certa, eu quero que ele mude, eu quero que ele me entenda, e você só quer. Você só está dando voz aqui para o seu ego. E aí, você se torna uma pessoa chata, difícil de conviver, que o outro olha para você e fala, meu Deus, de novo, tá falando isso de novo, não aguento mais, e você não percebe. Por falta de autoestima e amor próprio, aí você consegue resolver isso se cuidando, você começa a ficar pedindo, carente de amor e acaba fazendo tudo da forma errada. E não é por esse lado que as coisas funcionam. Por exemplo, deixa eu perguntar. Alguém aqui, assim, eu, Kiara, nesses 6, 7 anos de atendimento, eu nunca vi ninguém falar pra mim. Eu cobrei, briguei, quis ter razão e ele mudou no relacionamento. Eu nunca vi. Não sei se alguém aí já viu, então comenta aqui. Pelo contrário, eu nunca vi. Pelo contrário, vi muitos terminarem. O amor, ele é construção. Um relacionamento com amor é construção. Se você tá nessa de cobrar, perder a razão, ficar fria, ficar gelada, ficar estranha, você vai acabar o quê? Destruindo seu relacionamento. Você não está construindo nada. E amor, ele é construção. Entende? Então, funciona dessa forma. A regra é essa, né? A regra é essa. Então, assim, a lei do silêncio, ela vem para primeiro tratar do seu ego. E eu sei que você que está me ouvindo aqui, que está com o ego à frente, você não vai concordar comigo. Nessa hora, o seu ego vai falar, imagina, a Kiara não me conhece. Ela não sabe como que é meu companheiro, minha companheira. Eu não vou ficar quieta não vou ter que aceitar tudo. A Kiara tá achando que eu tenho que aceitar tudo, mas eu não falei isso. Eu disse que ficar falando, cobrando, brigando, não resolve. A energia ruim vai destruir o seu relacionamento. Entende? Então, eu vou te dizer outra coisa. Você sabe por que o outro não muda? Mesmo você tendo razão naquela situação, ou seja qual for, o outro não muda porque o outro é igual a você. Lembrando que você atrai o seu parceiro ou sua parceira por vibração, né? Mas isso é uma outra aula, é uma outra conversa, né? A gente fala sobre isso também. Agora sim, você, né, manifesta o seu ego, brigando, cobrando e tal, dificultando, ficando, né, deixando todo mundo chateada. Mesmo que você não demonstre para o outro, ele percebe, ele sente. Então, eu também tenho uma pessoa do meu lado que também tem seu ego, um ego alto.
Então, assim, o que vai acontecer? Ele vai fazer de pirraça. Não vou fazer. E o outro, assim, mesmo que ele não tenha o ego tão alto assim, né? O que acontece? Presta atenção. Ele não faz. Quando você chega pro outro e fala, amor, eu não aguento mais você falar comigo assim, assim, assim. Ele vai mudar? Não vai mudar. Por que ele não muda? Porque você tá batendo no ego dele. O ego dele é igual ao teu. Você não quer se sentir dominada e ele também não. Então, quando você está num relacionamento desequilibrado, que os dois estão com ego alto, o que acontece? Você quer falar, você quer manifestar o seu ego e você está batendo de frente com o outro. O outro, ele te ouve e mesmo você tendo razão, ele pensa assim, não vou mudar isso não. Eu não sou pau mandado. Se ela tá pensando que eu vou fazer, igual você pensa. Entendeu? É assim que funciona. E a lei do silêncio faz você acertar o teu ego e o do outro. E eu vou explicar agora para vocês como que é isso, tá? Eu vou te dar alguns exemplos para você entender, tá bom? Porque eu sei que nesses exemplos que eu vou trazer, né, que eu vou explicar, vai cair a tua ficha e você vai entender de uma vez por todas, tá? Então, assim, é assim que funciona. Imagina você tá com um ficante, tá? Aí você sabe, inclusive a gente vai ter uma mentoria sobre isso, né? Como tratar o ficante como ficante, mas você sabe que se você tratar o ficante como namoradinho, ele não vai te assumir, ele vai te tratar mal. Por quê? Porque está muito fácil. Você não está mostrando seu valor. O outro te vê como fácil, ele não vê seu valor e o outro meio que cai fora, fica meio ali, né? E aí quando você começa a tratar essa pessoa como namoradinho e não sei o quê, e percebe que tá perdendo ele, você começa a cobrar, o que acontece? Ele some, né? Ele vai sumindo, ele vai deixando de responder mensagem e tudo mais. Quando esse ficante some, o que você faz? Você quer falar, brigar, chamar atenção, sermão, manda textão, manda podcast, né? Aí você faz o que com ele? Se humilhar mais. Então, nesse momento, eu falo, silencia, lei do silêncio. Se silencia. Porque se o seu ficante já não tá te valorizando, já não tá te amando de certa forma, você vai se humilhar. Pra quê? Não é indo atrás do outro que ele vai ver seu valor. Então eu falo, silencia. Se você tá chamando ele, dando oi hoje, dando oi amanhã e ele não tá respondendo, silencia. Deixa ele vir dar um oi daqui a uns dias. Ai, mas se ele demorar uma semana, você tem que aprender a esperar, tem que silenciar. E nesse período de silenciar, não pare de seguir sua vida. Não para a sua vida. Vai, se fortaleça, saia, vai se divertir, faça coisas novas, vai estudar, vai se ocupar com coisas úteis, não fúteis. Você vai se fortalecendo por dentro. Esse ficante já começa a ver que, tipo assim, pô, a fulana não tá mais na minha, não tá mais mandando mensagem, não tá mais falando nada, ela não quer mais. Ela não tá mais em cima me cobrando atenção, amor, carinho, caramba. Aí o silêncio seu começa a incomodar o outro. O outro começa a pensar, caramba, ela tava sempre atrás de mim, agora não. Tá se arrumando. Outro dia eu vi nos stories que ela saiu se divertindo, foi no cinema, mas no cinema ninguém vai no cinema sozinha. Será que ela foi com alguém? Será que eu tô perdendo? E o outro, que estava com o ego lá em cima, se achando a última bolacha do pacote, o que ele pensa?
Tô perdendo. Vou lá dar um oi pra ela. Aí ele aparece. E você continua tratando ele como ficante. Ele vê o seu valor e depois ele te assume. Mas isso é para um outro momento, não vou falar sobre isso. Eu só tô te explicando o seguinte. Quando o ficante ele começa a assumir, você não tem que cobrar ele. Tem gente que fala assim pra mim: ah, eu tenho que falar que eu não mereço isso. Não! Se o cara não tá te tratando da forma que você quer, fique em silêncio, porque ele vai perceber o seu valor. Se você for ficar o tempo todo falando com ele, ele não vai te dar atenção. Outro dia eu atendi uma pessoa que estava assim com o ficante. O ficante marcou 2 vezes, marcou com ela de sair e desmarcou. E ela foi e deu um sermão nele. Passou 3 dias, ela foi dar um oi pra ele. Cara, você tem que silenciar. O cara te humilhou uma vez, né? Não aceitando sair com você. Na segunda vez de novo. Agora, na terceira, aí você tá indo lá e mandando oi de novo, atrás dessa pessoa de novo. Então, assim, você tem que silenciar. E por que o silêncio é difícil? Porque o silêncio, eu preciso me ouvir, eu preciso me entender. Não tem como mais... Entende assim? Por que eu brigo e falo? Porque eu não quero me ouvir, porque eu não quero me cuidar. Você, nesse exemplo do ficante, por que você quer tanto que ele te assuma? Porque você quer se sentir amada. Mas não é assim que funciona. Eu preciso me amar primeiro, para o outro me amar. Você consegue entender? Se eu for cobrar um ficante porque ele não está me tratando direito, porque ele furou, eu não estou me valorizando. Pelo contrário, é ficando em silêncio que o outro vai perceber o meu valor. Porque o outro ele não percebe em você o que você fala. Ele percebe como você age. Se o cara, o ficante, está furando com você, tá? Não sei o que, e você vai lá e fala, a única certeza que ele sabe é que você ainda tá lá. Então ele não te dá moral, porque está muito fácil, está disponível. Então você ficando em silêncio quer dizer, não quer dizer que você aceita, não é isso, tá? Quer dizer o quê? Que você já não se importa. Esse homem não é o tipo de homem para você. E aí ele vai fazer uma reflexão e vai ver que você não tá dando muita bola para ele. Se você for a mulher que ele quer, ele vai querer mudar essa situação. Então, assim, a mudanças de atitude, pequenas mudanças. Ó, eu vou dar um exemplo. Um outro exemplo que aconteceu. Imagina que um relacionamento seu é essa garrafinha aqui, que só tem água. Essa água, ó, aqui tá com água, tá? Nessa água, os dois vão beber dela. Imagina que cobrando, brigando, querendo ter razão, discutindo, falando, apontando erro. Você só está colocando coisas ruins aqui nessa garrafa. E o relacionamento de vocês é essa garrafa. Vocês estão bebendo dessa água. O relacionamento está ruim, está desgastado. E aí, o relacionamento está muito desgastado, ao invés de você parar de alimentar essa garrafa com coisas ruins, o que você faz? Não, o relacionamento está ruim, ele tem que mudar. Vai conversar de novo, termina em briga, vai discutir, vai querer ter razão. E a cada vez fica pior. Vai piorando, piorando, piorando. Você quer que o outro mude e você vai colocando mais coisa nessa garrafa até a garrafa transbordar de coisas ruins, que é a hora que o relacionamento termina. Olha só, imagina que eu paro de... Lei de silêncio. Eu paro de cobrar. Eu paro de brigar, de querer ter razão, de esculachar,
disso, daquilo outro. Fechei a boca. Eu não falo mais nada querendo mudar o outro. Não falo mais nada. Eu não falo mais nada que me incomoda. Eu não vou brigar, eu não vou discutir. Se o outro vier querer brigar, eu só vou ouvir e falar, tá, como que a gente faz para resolver isso? Como que a gente faz para resolver isso? Você não vai falar, você tá certo, eu tô certa, eu quero ter razão, você tá errado. Você não vai falar nada disso. Você vai falar, como que a gente faz para resolver isso? Isso é um relacionamento onde os dois crescem. O que acontece? Você não colocou mais nada aqui dentro, porque você não foi colocar e quando o outro veio, você tá sentada, sábia, equilibrada e faz essa pergunta. Tá bom, amor, entendi seu ponto de vista. Mas o que a gente faz para resolver isso? Como que a gente faz para resolver isso? Porque isso está atrapalhando realmente o nosso relacionamento. Vamos resolver? Qual a sua sugestão? Aí, primeira coisa é fazer isso. Porque tem gente que fala, ai, Kiara, eu não consigo mais ser carinhosa, eu não consigo mais brincar, rir, namorar, beijar, abraçar. Tá bom, mas pelo menos para de fazer o ruim. Daqui a pouco você começa assim a ser mais carinhosa, né? Se cuidando, óbvio que não adianta nada você não se cuidar também, né? Você tem que fazer as coisas em conjunto, né? Você tem que estar indo bem, por isso que tem a mentoria despertar. Então você vai se cuidando, ficando forte, vai trabalhando seu relacionamento e daqui a pouco seu relacionamento tá o quê? Transbordando amor. Vocês já repararam, né, em alguns depoimentos, algumas coisas que eu coloco nos meus stories, de pessoas que conseguiram recuperar seu relacionamento, sua autoestima? Então, assim, é treino, é fazer, é se comprometer a fazer por você, né? Você trabalhando seu poder de atração, amor próprio, autoestima. Então, assim, você começa a mostrar seu valor. Então, quando você para de plantar coisas ruins, né? No caso, na garrafa, parei de plantar coisas ruins. Você começa a plantar coisas boas, é o que você colhe. A lei do silêncio ela é como o início de relacionamento. Como que é o início do relacionamento? Eu garanto que 99% de vocês que estão aqui assistindo viveram um relacionamento bom, não é? No começo. Gente, no começo, 99% dos relacionamentos são maravilhosos. Não é? Tem razão? Comenta também aqui se é isso mesmo. Mas também se não for, escreve que não é. Mas 99% são maravilhosos no começo. Por que que é maravilhoso? Porque vocês plantaram para ser maravilhoso. Não é por acaso. Ah, é porque tudo que é novo é gostoso. Tá bom, mas foi plantado. Por que que foi plantado? Como que é o início de um relacionamento? Presta atenção nisso. Como foi o início do relacionamento? No início, eu não cobro, eu não brigo, eu não discuto. Se acontece alguma coisa, eu relevo. Eu finjo que eu esqueci. Pra quê? Pra eu não focar no ruim. Porque tudo que eu foco cresce. Eu não planto coisas ruins. E as coisas boas? Eu cuido de mim, eu fico bonita, bonito, eu me depilo, eu cuido de tudo. Eu compro uma lingerie nova, eu me sinto bem. Não é assim que a gente faz? E aí você faz uma surpresa para o outro, trata com amor, com carinho. Você se coloca no lugar dele. Então você planta para o relacionamento ser as mil maravilhas. Depois, agora que tá ruim, você quer que o relacionamento mude sem plantar? Não dá certo, gente. Tem que cair a ficha. Seu relacionamento só vai ser bom se você plantar coisas boas. Se você não plantar, você vai quebrar a cabeça e não vai funcionar. Não vai, ele só vai ladeira abaixo. Continua fazendo o que você faz, brigando, discutindo,
errando, não cuidando de você, não fazendo cultivando dentro do relacionamento as coisas boas. Agora eu sei que tem gente que tá falando aí, mas eu tô magoada, eu tô com dor, eu tô com raiva, a gente já tá num nível de relacionamento que tá foda. Pode ser ficante, pode ser namorado, pode ser marido. A gente já se alfinetou muito, a gente já plantou muita coisa ruim. E agora, o que a gente faz? E agora, você tem a decisão de ou continuar plantando coisa ruim, ou buscar ajuda, fazer alguma coisa. No método despertar, as pessoas que estão lá, elas estão fazendo o quê? Os dois. Curando as dores, carência, insegurança, baixa autoestima, medo de rejeição, crenças limitantes. Para quê? Fortalecer o amor próprio. Autoestima, poder de sedução, atração. Por quê? Porque quando ela tá bem, ela consegue plantar coisas boas. Quando você tá mal, você tem uma dificuldade. Mas o que eu te recomendo nesse momento é: não consigo tratar o outro bem. Olha que incrível, né? Quem tá falando isso. Não consigo tratar o outro bem.